Você teria coragem de colocar no seu carro uma gasolina de má qualidade, ou seja, uma gasolina ruim, o que poderia afetar o motor e fazer o seu carro parar de funcionar? É bem provável que a sua resposta seja não. Mas muitas vezes as pessoas colocam para dentro de si a pior gasolina, que no caso são os piores alimentos. E o intuito, né, no caso da alimentação, é nutrir o nosso corpo para que a gente tenha mais energia para poder executar as atividades do dia a dia. Inclusive, pelo fato de uma má alimentação, as pessoas não conseguem, de fato, ter uma energia plena e tendem a ficar cansadas constantemente. Hoje eu estarei compartilhando com você alimentação. Quais são os alimentos que, no meu ponto de vista, são fundamentais para que a gente tenha mais energia? E lembrando, esse daqui ainda é o podcast Lado Produtivo, não é um podcast de nutrição, apesar de mencionar esse tipo de tema por ser fundamental em relação à performance, em relação à produtividade, mas esse daqui ainda é o podcast Lado Produtivo. E só que qual que é a relação entre a alimentação e o lado produtivo? É que você quer despertar o seu lado produtivo, ou seja, você quer usar o tempo a seu favor. Para isso, você precisa evoluir em um pilar, que no caso é o pilar da energia. Você precisa ter mais energia para você poder despertar o seu lado produtivo. E para isso, você precisa de se alimentar de uma forma adequada. Uma alimentação que vai fazer com que você tenha mais energia. Tá ok? Então vem comigo porque hoje a gente vai falar sobre alimentação. E talvez você que está me assistindo agora ou me ouvindo, né? Esse episódio do podcast estará disponível em plataformas de áudio, então talvez você esteja ouvindo esse conteúdo. Talvez você me conheça, talvez não, talvez esse seja o primeiro episódio que você está chegando aqui. Muito prazer, meu nome é Vitor, eu sou escritor, sou autor do livro Lado Produtivo e eu compartilho com as pessoas uma metodologia chamada de protocolo de priorização para ajudar as pessoas a estarem gerenciando o tempo delas de uma forma que seja mais eficiente, ou mais especificamente eu ajudo as pessoas para que elas despertem o seu lado produtivo. Lado produtivo é você usar o tempo a seu favor. E aqui no podcast Lado Produtivo, eu compartilho com você exercícios, regras para que você possa estar despertando o seu lado produtivo, tá ok? Se esse tipo de assunto, se esse tipo de conteúdo, você gosta de receber esse tipo de conteúdo, é recomendado que você assista depois os outros episódios que também já estão disponíveis, né, nas plataformas tanto de vídeo quanto de áudio também. Mas voltando aqui para o tema de hoje então é a alimentação que te ajuda a ter mais energia e a despertar o seu lado produtivo. É importante ressaltar, pessoal, como eu mencionei, eu sou um escritor. O meu propósito é escrever sobre esse tipo de tema, lado produtivo. Sou um apaixonado por estudar sobre gestão do tempo para ajudar as pessoas para que elas possam estar usando o tempo de uma forma que seja mais favorável para elas, em prol das suas metas, dos seus objetivos, em prol de ter mais liberdade de tempo e em prol também de aproveitar tudo isso, né, com energia, com clareza, com foco. E então eu gosto de ressaltar que eu não sou nutricionista, apesar de mencionar temas relacionados à nutrição, apesar de vez em quando mencionar temas como sono, que é relacionado à medicina, mas eu não sou nem médico nem nutricionista, tá ok? Mas sou uma pessoa que aprende com esses profissionais, certo? Que lê livros, que lê artigos, que consome conteúdo desses profissionais, nutricionistas, médicos, e procuro colocar em prática na minha vida, né? Sabedoria é o conjunto de conhecimento e prática do conhecimento,
e eu procuro também compartilhar aqui com você o que eu faço, né? E o que eu aprendo, porque eu acredito que você possa se beneficiar, certo? E educação é sempre a chave, né, gente? Conhecimento é sempre a chave para o progresso, certo? Então, o que eu vou compartilhar com você aqui hoje é o que eu aprendi com esses profissionais, nutricionistas, que eles compartilham em relação a, mais especificamente, alimentação, que podem nos ajudar para que a gente possa ter mais energia. E por falar em energia, é importante ressaltar que na metodologia que eu ensino para os meus alunos, que eu ensino também inclusive no meu livro, Lado Produtivo para os meus leitores, tem uma parte, né, do livro, tem uma parte também da minha metodologia, onde eu falo sobre a construção de um dos pilares do lado produtivo. Para você que às vezes nunca ouviu falar sobre essa metodologia, a metodologia é protocolo de priorização. Para você poder despertar o seu lado produtivo, é necessário que você construa 3 pilares. O primeiro pilar é energia, o segundo pilar é clareza e o terceiro pilar é foco. Sobre os outros pilares já mencionei, inclusive sobre energia também eu já mencionei, mas é importante ressaltar aqui, o pilar da energia, eu falo tanto de energia orgânica como de energia mental. O intuito desse pilar é te ajudar para que você tenha maior disposição, maior energia para estar de fato conseguindo realizar as atividades, as tarefas do dia, os projetos. Eu compreendo que por mais que uma pessoa ela tenha clareza do que é para ela fazer, se a pessoa está cansada, ela consequentemente ela tendencialmente pode procrastinar a realização de uma tarefa. Por mais que a pessoa tenha um planejamento, tenha uma agenda muito bem organizada, muito bem estruturada, se a pessoa não tem energia, nem orgânica, nem mental, nem motivação para realizar aquela tarefa, infelizmente ela vai tender a não realizar, vai tender a procrastinar, tá certo? Ou, mesmo que a pessoa não procrastine, a pessoa vai ter que fazer muita força para poder realizar aquele projeto, aquela tarefa, aquela atividade, se ela estiver cansada. E é por isso que o pilar da energia, ele desempenha um papel fundamental para você que quer gerenciar melhor o seu tempo. Aliás, quem diria, né, que energia seria um aspecto fundamental para quem quer despertar o lado produtivo, né? Tema assim porque muitas vezes quando a gente fala sobre gestão do tempo, a gente escuta falar bastante, né, sobre técnica Pomodoro, técnicas de planejamento, de agenda, de gestão de tarefas. E aqui eu trago uma outra proposta, certo? Porque, consequentemente, a sua energia ou a falta de energia irá influenciar, tá certo? Tendo energia vai influenciar positivamente para que você consiga realizar as atividades com maior motivação, com maior disposição. Agora, se você tem ausência de energia, ou seja, se você está cansado ao longo do seu dia, as suas chances de não realizar, de não produzir aquilo que você havia se organizado e programado, tende a ser maior. E, consequentemente, você não desperta o seu lado produtivo, ou seja, você não está usando o tempo a seu favor. Inclusive, uma coisa que eu costumo dizer é que até para você aproveitar de fato os benefícios de despertar o seu lado produtivo, que no caso é você, às vezes, se você quer passar mais tempo com a sua família, você precisa ter energia para desfrutar desse momento com a família. Se você busca despertar o seu lado produtivo para poder se dedicar a projetos pessoais, a atividades pessoais, você precisa de energia para poder aproveitar esse momento, tá certo? Muitas vezes a pessoa ela não consegue atingir uma meta ou não consegue ter um bom progresso, não consegue às vezes se concentrar
na leitura de um livro ou para estudar algo porque ela está cansada, ela está sem energia para poder realizar a atividade. Por mais clareza que uma pessoa tenha, hoje eu tenho que fazer essa tarefa, essa tarefa, essa tarefa, e tudo isso é lindo, e tudo isso é bonito. É legal a pessoa ter uma agenda bem organizada e estruturada. É ótimo a pessoa ter um planejamento. Inclusive eu falo sobre planejamento, eu falo sobre agenda, defendo a ideia de você ter uma agenda, de você ter um planejamento, de você definir metas, mas a base é a energia. E eu imagino que você, não sei se você que está me assistindo, você anda por aí de carro ou não, né? Se você tem o seu carro ou não, enfim. Mas se você comprar um automóvel, certo? Você junta o seu dinheiro e você faz um investimento na compra de um carro, na compra de um automóvel. Você colocaria nesse carro ou deixaria um frentista colocar no seu carro novo uma gasolina de péssima qualidade, ou seja, uma gasolina ruim? Lembrando que se você colocar uma gasolina ruim no seu carro, tendencialmente isso vai danificar o motor, vai danificar a estrutura mecânica do seu automóvel, o que pode até levar que o seu automóvel pare de funcionar. Ou seja, aí você vai precisar fazer um investimento para poder consertar realmente o seu automóvel devido a uma gasolina ruim que foi colocada no seu carro. Mas o mesmo ocorre com as pessoas. Elas constantemente estão cansadas. Eu não sei se você que está me assistindo agora passa por isso ou conhece alguém que passa por isso, mas infelizmente as pessoas elas estão constantemente cansadas e esse cansaço faz com que a pessoa produza menos, realize menos, faça menos. E às vezes a pessoa tem que fazer o que é necessário, né? O que eu costumo dizer sobre produtividade é que produtividade não é você fazer mais em menos tempo. Produtividade é você fazer o que é importante, o que é relevante. Às vezes não são muitas tarefas, às vezes são algumas tarefas, mas que elas são fundamentais para você poder estar despertando o seu lado produtivo, e essas poucas atividades já te levam em direção à meta que você busca atingir na sua vida. Então é de fundamental importância é você refletir sobre isso. Mas se você estiver cansado, às vezes nem essas atividades que são importantes, que são fundamentais, às vezes podem ser 3, 4, 5 atividades, às vezes nem essas atividades você vai conseguir realizar se você estiver cansado. E também não podemos esquecer que não é só executar uma atividade, não é só realizar uma tarefa ou um projeto. É executar aquela tarefa, aquele projeto com o mínimo de excelência. Fazer um trabalho bem feito, entregar um trabalho de qualidade, tá certo? E às vezes isso pode ser prejudicado devido ao cansaço. E aí a pessoa pode ter o quê? Um retrabalho, o que tende a ser contraprodutivo. E aí é o lado improdutivo que assume o controle desse tipo de situação. E o interessante é que, apesar de muitas pessoas estarem cansadas e exaustas ao longo do dia, eu vejo que tem alguns perfis de pessoas que estão se conscientizando um pouco mais em relação à importância da alimentação para que elas possam ter mais energia. E que as consequências de uma má alimentação tendem a ser muito, mas muito grandes, e que os benefícios de se alimentar de forma saudável, de uma forma que vai nutrir de fato o seu corpo, tende a ser muito benéfica. Então, eu vou compartilhar com você aqui alguns hábitos que eu tenho, alguns alimentos que eu costumo consumir, tá certo? E eu utilizo como base
para que eu consuma esses alimentos, como eu já mencionei aqui, nutricionistas que eu acompanho, né? Leio bastante sobre esse tipo de assunto para poder trazer para minha vida e aí eu compartilho com vocês um pouco do que eu faço. Então, o que eu vou compartilhar aqui com vocês são apenas sugestões minhas sobre o que eu faço, do que eu aprendi com esse tipo de profissional que é o nutricionista. É claro que você vai precisar refletir sobre a sua realidade, se questionar sobre a sua realidade, porque cada pessoa tem a sua individualidade. Tem pessoas que não podem consumir determinados tipos de alimento, tem pessoas que têm, devido a uma doença, não podem consumir outros tipos de alimentos. Então, cabe a você refletir se você pode ou não consumir determinados alimentos. E qualquer dúvida, procure um nutricionista ou procure um médico e por aí vai. Mas está tudo bem com a sua saúde, você vai refletir com calma sobre os alimentos que eu vou compartilhar aqui, né? São apenas algumas sugestões, você vai perceber que é bem simples o que eu vou compartilhar aqui. E para você poder implementar, depois, né, caso você queira, eu vou consumir esse alimento que ele mencionou no episódio, ou eu vou consumir esse outro alimento. Você que vai querer realizar essa mudança, eu sugiro que você comece aos poucos, tá certo? De forma gradativa. Consome um alimento hoje, vá mudando devagar, gradativamente. Para a mudança ela poder ser duradoura, é recomendado que ela seja gradativa, tá certo? Mudanças radicais, normalmente, para a maioria das pessoas, né, não tendem a ser tão eficientes, tá ok? Então, se você quer mudar, né, ocorre um processo aí de reeducação alimentar para que você possa estar colocando como hábito na sua rotina o consumo desses alimentos que eu vou compartilhar com você aqui. Bom, pessoal, o primeiro alimento que eu vou compartilhar com você é o limão. Nossa, Vitor, já começou já com o limão. Gente, o limão, ele é uma fruta muito benéfica para a saúde. Inclusive, muitos médicos mencionam que o limão, ele pode ajudar pessoas que têm diabetes. Ou seja, o nível de glicose no sangue da pessoa está muito alto. Se a pessoa consumir o limão, isso pode ajudar em relação a abaixar esse nível de glicose no sangue. Além também do limão ele ser benéfico para a prevenção de algumas doenças. Inclusive, a pessoa que já tem diabetes, obviamente, né, a glicose dela está alta, ela pode sim consumir o limão para poder diminuir um pouco esse nível, né, de açúcar no sangue. Mas antes da pessoa ter diabetes, ou seja, uma pessoa que não tem esse tipo de doença, ela já pode fazer o uso do limão para prevenir ter diabetes no futuro. Eu não sei se você que está me assistindo aqui consome limão, né, ou não gosta de limão. Vitor, eu não gosto de limão, cara. Mas é uma fruta que eu comecei a consumir na minha vida já tem alguns meses e que eu vejo que traz benefícios. E eu consumo limão como, gente? Eu acordo pela manhã e eu bebo água com limão. Então eu pego um limão, corto ele e bebo um copo de água com esse limão. Eu consumo limão todos os dias? Não. Eu consumo ele de 2 em 2 dias. Então, por exemplo, ontem foi terça-feira, eu consumi o limão. Agora eu vou consumir ele na sexta-feira. Então, de 2 em 2 dias, eu vou consumir o limão. Tá certo? Isso vai ajudar a limpar o organismo, né? O limão é uma fruta que ajuda a limpar o organismo, ajuda a limpar toxinas, ajuda a prevenir doenças como, por exemplo, a própria diabetes. É claro que o limão sozinho, né? Claro, o limão ele tem vários benefícios, ele é benéfico para a saúde, ele previne doenças, só que ele sozinho,
e a pessoa consome diversos outros alimentos ruins, ele sozinho não vai fazer muita diferença. Mas já é um começo, certo? Já é um começo ele sendo implementado na sua rotina, tá certo? Então, é um alimento que vai me ajudar a ter mais energia? Sim, ele vai te ajudar a ter mais energia, mais bem-estar. Inclusive, já pensou, você acorda pela manhã e aí você bebe uma água com limão, aquilo ali já, aquele azedo do limão já vai despertar você para um dia aí cheio de aventuras, né? Um dia aí cheio de projetos, propostas e perspectivas para você. Além do limão, o que mais que nós temos de consumo? Gente, é muito importante para o momento que você acorda pela manhã, o café da manhã é recomendado que você não tome café após você acordar, certo? Dê pelo menos 1 hora para o seu organismo ligar, certo? Por que não é recomendado tomar café após acordar pela manhã? Porque é o seguinte, você acabou de acordar, é importante você deixar o seu organismo, o seu sistema, o seu cérebro ir se ligando sozinho durante a sua manhã. Então, espera pelo menos 1 hora para você poder tomar o seu café da manhã. E quando eu falo tomar o café da manhã, eu estou falando sim de café. Café puro mesmo, certo? Café preto, ou café com leite, enfim. Para deixar o seu cérebro, para deixar o seu organismo despertar sozinho. Caso contrário, o seu organismo vai começar a depender, né, do café para ele poder estar ligando. Então é importante você deixar o seu organismo ligar sozinho, né? Ir aos poucos ali acordando e despertando. Aí depois de 1 hora que você acordou, toma o seu café. Essa é uma sugestão minha, tá ok? É algo que eu faço e experimenta aí por você, né? Experimenta não acordar e tomar o café. Experimenta também tomar sua água com limão. Aí, por falar em água com limão, gente, toma água assim que você acorda também. Eu acho que é uma recomendação muito importante, né? O nosso corpo, ele passa longos períodos de tempo, cerca de 7, 8 horas aí de noite, né, durante a noite aí, o nosso organismo, né, você dormindo, mas o seu organismo trabalhando. Então, acorda pela manhã e beba água, tá certo? Pelo menos 1 copo de água ou 1 copo de água com limão, como foi recomendado. De café da manhã, eu sugiro o consumo de proteína, né? Por que eu não recomendo consumir pão após ser a sua primeira refeição o pão? Porque o pão, como a gente já sabe, né, ou talvez você não saiba disso, ou talvez você saiba, mas eu vou reforçar essa ideia de que o pão ou qualquer outro tipo de massa que você vai consumir, mas o pão ele é o mais clássico, né, de ser consumido no café da manhã, né? Mas muitas pessoas consomem, além do pão, podem consumir casadinha, bolo, biscoito, mas tudo isso é o que? É massa. E massa no organismo se torna açúcar, ou mais especificamente, o nome químico se torna glicose no sangue. E logo cedo o pão ele faz com que a gente tenha um pico de glicose no nosso organismo. E depois de um tempo, depois de algumas horas, ou talvez 1 hora, o nosso organismo ele fica com fome de novo, ele fica cansado de novo, ele fica sem energia. E aí a pessoa vai fazer o quê? Ela vai pegar um cafezinho, ou ela vai comer alguma outra coisa antes de esperar o almoço. E então qual que é a recomendação, qual que é a sugestão aqui? Quando você acordar pela manhã e for tomar o seu café da manhã, eu sugiro o consumo de proteína, certo? Proteína ou gordura boa. Então, para proteína e para gordura boa,
Para proteína nós temos, por exemplo, o ovo. O ovo, ele é um alimento que muitas pessoas que nem têm consciência disso, elas consomem o ovo pela manhã. Quem nunca ouviu falar da história aí dos ovos mexidos pela manhã, né? Ou a omelete, ou você preparar ele cozido também, né? Cozido ele é mais nutritivo ainda, né, para o organismo, né? Sem óleo, sem nada, né? Só a água que você utilizou para poder ferver ele, então ele vem extremamente nutritivo, o ovo. E nós temos também alimentos com alto teor de gordura, que no caso, por exemplo, uma fruta como um abacate pode ser benéfico também você acordar pela manhã e comer algum tipo de fruta que segue essa linha, tá certo? Uma outra fruta também que eu acho que é muito recomendada ser utilizada após acordar pela manhã para ser o seu café da manhã é o mamão. Mamão é uma fruta muito bacana. Ou você pode juntar, né? Primeiro você come o ovo mexido, ovo cozido, omelete, enfim. Depois você consome a fruta como uma espécie de sobremesa. É claro que tanto o mamão quanto principalmente o abacate é sem açúcar, né? Porque eu já vejo pessoas utilizando principalmente o abacate como uma espécie de sobremesa. Então muitas pessoas consomem o abacate colocando açúcar nele, tá certo? Então não recomendo, né? Gorduras são muito benéficas e trazem energia. Então, sem sombra de dúvida, a sua manhã vai ser muito mais produtiva e você vai ter muito mais energia se você consumir proteína após acordar. É claro que existem outras proteínas, pessoal. Além do ovo, você pode pesquisar por elas. E também existem outros alimentos com alto teor de gordura. E por falar nisso, com alimentos que têm alto teor de gordura, peixes é um alimento que tem alto teor de gordura. E aqui a gente está falando de peixes como, por exemplo, o salmão, a sardinha, o atum, e a lista continua de peixes. Eu não sei se você que está me assistindo aqui, você gosta de peixe ou você consome peixe, mas peixe é um alimento que tem proteína e também é considerado gordura boa, né? Que nutre de fato o nosso corpo, o nosso organismo. Além também do peixe ser um alimento assim que tende a ser muito leve, né? Para o organismo poder digerir esse tipo de alimento. Em relação a açúcar, pessoal, eu não recomendo o consumo de açúcar, principalmente açúcar em espécie, ou seja, chocolate, biscoito recheado, bombom, sorvete, balas, pirulitos, nessas guloseimas, de maneira geral, tortas, principalmente no período da manhã. Tá? Principalmente no período da manhã. Se for consumir carboidrato, mais no período da noite, ou massas, mais no período da noite. Então, reflita com carinho sobre isso, né? Sobre tentar diminuir, né? Tentar reduzir o consumo de açúcar. O açúcar, ele inflama o nosso corpo, o açúcar, ele faz com que a gente tenha uma certa sensação de pico, né, de energia ali no primeiro momento, mas depois a gente tende a ficar cansado ao longo do dia. E o açúcar, ele inflama o nosso corpo. E você pode pesquisar, e gente, sobre tudo isso que eu estou falando aqui, sobre o açúcar, sobre os outros alimentos que eu mencionei aqui, gordura, proteína, você pode pesquisar, você pode se aprofundar em relação a isso. Não veja o que eu digo aqui como uma verdade absoluta. Testa por você, experimenta por você, pesquisa por você, se aprofunda por você e você vai experimentar. Olha, hoje eu vou consumir o ovo e vou ver se isso vai me ajudar para que eu tenha mais energia. Ou hoje eu vou consumir um peixe, para que eu vou ver se isso vai me ajudar para que eu tenha mais energia. E em relação à mudança da alimentação,
é importante que a mudança ela seja gradativa, como eu mencionei, para que ela possa ser duradoura, tá certo? Então, comece mudando aos poucos. Hoje, eu normalmente não como fruta, Vitor, mas hoje eu decidi passar no supermercado, aí eu vou comprar mamão, vou comprar abacate, vou comprar outras frutas para mim poder consumir. Você que consome suco, né? Suco, ou suco de caixinha, ou suco em que você prepara em casa com a fruta, é sugerido, ao invés de você preparar o suco, é sugerido você consumir a fruta de fato, né? Ao invés de fazer suco de maçã, consuma maçã. Ao invés de fazer o suco de pera, coma de fato a pera. E, pessoal, esse foi o nosso episódio de hoje. Compartilhei com você aqui alguns alimentos que irão te ajudar para você poder ter energia e assim, consequentemente, você desperte o seu lado produtivo. Desejo que vocês, que esse vídeo, né, que esse episódio tenha aí suprido as expectativas de vocês e eu vejo vocês no próximo episódio. Um grande abraço.